Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e temos hoje uma discussão acerca do filósofo Santo Agostinho de Hipona. Esse filósofo está ali no período da patrística, iniciozinho da Idade Média. Mas o que é mais importante saber sobre a ética dele? O que acontece? Observe, como o próprio nome já diz, Santo Agostinho, estamos falando de um filósofo dentro de um contexto religioso. Estamos falando de um filósofo cuja filosofia está extremamente ligada com a teologia, com a religião. É impossível dissociar essas duas coisas dentro do pensamento dele. E observe, para Santo Agostinho, a filosofia ela é serva da teologia. Isto é, a filosofia ela serve para estabelecer, para esclarecer problemas sobre questões teológicas, sobre questões de Deus. Então observe como que funciona essa relação de modo mais detalhado. A fé para Santo Agostinho sobrepõe a razão. Isto é, existem certas coisas que nós só alcançamos pela fé, existem certas verdades que nós só alcançamos pela fé. Isto é, nossa razão humana ela é limitada e a fé precisa iluminar a razão para que nós possamos compreender as coisas num panorama mais amplo, num panorama aqui para além daquilo que a simples razão pode alcançar. E observe, ele vai cristianizar as ideias de Platão, aquela ideia lá do mundo das ideias, ele vai justamente tentar pensar tudo dentro de um contexto cristão, mas que não é um foco aqui desse momento. Em outro vídeo a gente pode retomar as questões sobre Platão. O conceito de pecado original, ele é extremamente importante. O que é o pecado original? O cristianismo entende o pecado original como o primeiro pecado do ser humano, o pecado que contaminou toda a humanidade, que corrompeu toda a humanidade. Partindo lá da narrativa do Éden, da narrativa de Adão e Eva, narrativa extremamente conhecida, a gente tem a ideia de que Deus ordenou que o ser humano não poderia comer do fruto da árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Mas o ser humano transgrediu essa lei, desobedeceu a Deus e ali surgiu o primeiro pecado. Adão e Eva, sendo os representantes da humanidade inteira, sendo os patriarcas de toda a humanidade, eles, a partir daquele momento, eles contaminaram toda a humanidade. Todo ser humano que nasceria da relação de Adão e Eva seriam seres humanos pecadores, seriam seres humanos corrompidos e inclinados ao mal. O que acontece? A partir do pecado, a partir da influência do pecado, nossos desejos, segundo Santo Agostinho, segundo o cristianismo de um modo geral, eles são corrompidos. Porque justamente nós desejamos coisas que são coisas erradas. Desejamos coisas que desagradariam a vontade de Deus. E nesse contexto a gente tem essa ideia dessa corrupção que foi gerada pelo pecado e que afeta todo ser humano. Então isso implica o quê? Como que eu me torno livre para Santo Agostinho? Se eu sou livre, eu não posso seguir os meus desejos, os meus instintos, minhas inclinações. Porque se eu faço aquilo que eu quero, eu estou sendo escravo do meu pecado. Observe como é que essa ideia é paradoxal. Ser livre para Santo Agostinho não significa fazer aquilo que eu quero. Uma vez que, quando eu faço aquilo que eu quero, eu não estou fazendo minha própria vontade de modo livre, mas eu estou sendo apenas um servo, um escravo do pecado que habita em mim. Coloquei aqui um texto aqui de Romanos 7, que justamente o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu pratico. O que tá em jogo aqui? A ideia é a seguinte: eu sei o que é o correto, eu sei o que é fazer o bem, mas muitas vezes eu não consigo fazer o bem. Eu não consigo em virtude do pecado que habita em mim, que me inclina para o mal. Existe dentro do ser humano uma luta, chamada dentro do contexto cristão, entre luta da carne contra o espírito. Então a minha vontade, de modo geral, meus desejos eles são corrompidos. Por exemplo, eu vou mentir, eu tenho desejo de alcançar alguma vantagem em relação ao próximo. Eu sei que aquilo é errado, mas muitas vezes eu vou querer ter essa vantagem, vou fazer isso. E se eu tomo vantagem sobre o meu próximo, eu estou sendo escravo desse pecado. Eu tenho desejo pela mulher do meu próximo, eu cobiço uma pessoa que ela não me pertence. Isso aí é influência do pecado que habita em mim. Então observe, Santo Agostinho, ele vai dizer que os nossos desejos eles são corrompidos. Então, o que é ser livre? Ser livre é servir a Deus. Ou, mais uma vez, uma coisa bastante paradoxal.
Como que eu posso ser livre servindo alguma coisa, servindo algum ser? Justamente porque que Santo Agostinho entende que a graça de Deus, quando ilumina o ser humano, é que permite que o ser humano seja livre. E eu sou livre na medida em que eu faço a vontade de Deus, que nessa vontade de Deus eu tenho a plena liberdade. Diferente do pecado, porque quando eu faço aquilo que eu quero, eu estou sendo inclinado ao mal. Eu estou fazendo não a minha própria vontade, mas estou fazendo as vontades do pecado que habita em mim. Então observe, ser livre é servir a Deus e o pecado aprisiona. Tudo bem? Isso aqui é importante a gente entender. Então observe, só é possível se livrar do pecado com a graça divina. E aqui a gente tem a ideia de elevação ascética. Elevação ascética é justamente essa ideia de desprendimento de coisas mundanas. É a forma que eu me elevo no sentido de que eu não estou escravizado pelas coisas desse mundo, pelas coisas corporais, mas eu concentro minha mente em coisas espirituais, nas coisas do alto. Então, Santo Agostinho, dentro do seu contexto ético, vai pensar que é impossível dissociar essa questão religiosa da filosofia. É impossível dissociar a liberdade do cristianismo. É impossível dissociar a liberdade esquecendo dessa ideia do pecado original. Então, eu só sou livre do pecado na medida em que eu faço a vontade de Deus e assim, de fato, eu me torno livre. Um problema que é interessante dentro dos temas éticos de Santo Agostinho é a questão do mal. Deus, ele criou o mal. O que acontece? Há um conflito que Deus tenha criado todas as coisas, mas ele teria então, se ele criou todas as coisas, ele teria criado também o mal. E por isso Deus seria mal por ter criado o mal. Há um conflito. Como é que Deus... Há uma coisa muito famosa na filosofia chamada de paradoxos de Epicuro. Não se sabe se foi de fato Epicuro que pronunciou isso, mas que a ideia de que não é possível que Deus ele seja ao mesmo tempo todo-poderoso, seja onisciente e benevolente ao mesmo tempo. Por quê? Considerando a existência do mal. Porque se Deus é todo-poderoso, ele poderia acabar com o mal. Por que Deus não acaba com o mal? Será que ele não pode acabar com o mal? Ou será que ele não é bom, por isso ele não acaba com o mal? É um problema bastante colocado ao longo da história para a filosofia cristã. E Santo Agostinho ele responde esse problema do seguinte modo. O mal não existe em si mesmo. Como assim? Você fala, o mal não existe? Como assim? A ideia do mal para Agostinho não é a ideia de que Deus criou algo, uma entidade, e uma força e a chamou de mal. Mas é a ideia de que Deus criou, Deus ele é o bem, a fonte de todo o bem, e quando algum ser se afasta de Deus, surge o mal. É a mesma noção, por exemplo, da escuridão, por exemplo. Segundo essa visão, a escuridão não existe. A escuridão é apenas a ausência da luz, assim como o frio seria apenas a ausência do calor. Então, Santo Agostinho ele vai explicar a existência do mal, existência entre aspas, porque o mal não existe em si mesmo, mas ele vai explicar justamente que o mal, o fato do mal, de nós podemos ver o mal, podemos sentir o mal, é justamente decorrente do afastamento de Deus, mas não de algo criado por si mesmo. Tudo bem? Então, observe, Deus, para Santo Agostinho, não cria o mal, mas o mal ele surge a partir do afastamento de Deus. Tudo bem? E aqui, para exemplificarmos, um trechinho de Santo Agostinho, num texto chamado do Livre-Arbítrio. Eis que consiste a nossa liberdade, estarmos submetidos a essa verdade. Essa verdade aqui ele utiliza como letra maiúscula, e essa verdade é a verdade de Jesus. E Jesus mesmo afirma, como a gente vai ver, Jesus afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é o único capaz de libertar o ser humano do pecado. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Continuando. É o nosso Deus mesmo, o qual nos liberta da morte, isto é, da condição de pecado, pois a própria verdade que se fez homem, conversando com os homens, disse àqueles que nela acreditavam: se permaneceres a minha palavra, sereis em verdade meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então observe, a condição do pecado é uma condição de morte. O ser humano, ele só é liberto dessa condição de morte por Deus. É importante falar que não é o ser humano por si só que ele consegue negar o pecado e consegue fazer a vontade de Deus. Não, ele precisa da ajuda de Deus para isso. Isso é uma outra discussão dentro da teologia, que uma vez um teólogo chamado Pelágio,
Ele dizia que o ser humano, por si só, ele era capaz de fazer a vontade de Deus, mas Santo Agostinho não, ele dizia que é necessário que Deus dê o primeiro passo, que Deus estenda a sua graça para o ser humano, para depois sim o ser humano ser capaz de ser liberto do pecado. Tudo bem? Então, esses são os pontos gerais dentro da ética de Santo Agostinho. Espero que tenha ficado claro para você. Se ficou alguma dúvida, mande algum direct no Instagram. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever nesse canal, coisas que me ajudam bastante, e agradeço demais por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima.